Capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Depois disso, me fez voltar à porta da entrada da casa, e eis que havia águas que saíam por debaixo do limiar da casa para o oriente, porque a fachada da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho externo, até a porta de fora, pelo caminho da que olha para o oriente. E vi que ali corriam umas águas desde o lado direito. E saiu para o oriente aquele homem, levando um cordel de medir na mão, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas chegavam até os meus tornozelos. E mediu outros 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me chegavam aos joelhos. E mediu outra vez outros 1000, e me fez passar pelas águas que se me chegavam aos lombos. E mediu outra vez 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, e águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e logo me fez voltar para a margem do rio. E voltando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado e do outro. E me disse então: Estas águas saem para a região do Oriente e descem ao deserto e entram no mar. E entrando elas no mar, as águas se tornarão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses dois rios viverá? E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas, e receberão cura, e tudo por onde quer que entrar este rio viverá. E será também que os pescadores estarão junto dele, e desde o En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem de um e de outro lado, crescerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Sua folha nunca cairá, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este é o termo pelo qual repartireis a terra em herança entre as 12 tribos de Israel. José terá 2 porções, e vós a herdareis, tanto um quanto o outro. Sobre ela levantei a minha mão para que fosse dada a vossos pais. Portanto, esta terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, a parte do norte, desde o grande mar, caminho de Etlon até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Amate, Azer Aticom, que está junto ao termo de Aurã, e o termo do norte desde o mar até Azar Enon, o termo de Damasco, e ao norte está o termo de Amate. Este será o termo do norte. E o termo do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz. Junto ao rio até ao mar grande, esse será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, conforme as tribos de Israel.
E será, porém, que lançarei sobre elas sortes por herança para vós e para as dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que entre vós geraram filhos, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhes darei a sua herança, diz o Senhor Deus. Capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre o rio que flui do templo. Se nós fizermos uma análise sobre o templo, se nós nos colocarmos como templos do Senhor, assim como Ezequiel, ele foi medido. O Senhor mediu o templo e o Senhor mediu Ezequiel. E foi mostrando para ele que conforme o Senhor ia medindo ele ia avançando. O rio ia evoluindo. Primeiro, o rio ia até os tornozelos. As águas chegavam até os tornozelos. Depois, até os joelhos. Depois aos lombos. Mas quando mediu outra vez, as águas eram muito profundas. E muitas vezes é assim conosco, diante da palavra de Deus. Quando nós nos encontramos a buscar essa palavra, a viver dessa palavra, a ser instruídos por essa palavra, nós compreendemos que a medição de Deus é em tudo que Ele faz. O Senhor, Ele é criador. Ele criou céus e terra, mar, vento, árvores, animais, ser humano. O Senhor, Ele conhece a medida de cada um. O Senhor, Ele conhece todas as medidas da terra. E assim Ele quis mostrar para o profeta Ezequiel o poder e a grandeza dele. Porque nós somos limitados. Nós temos um limite. E muitas vezes nós precisamos compreender esse limite de Deus. Porque somos a essência de Deus, mas o nosso pecado nos afasta dessa presença. O nosso pecado, a nossa carne pecaminosa nos afasta do nosso Senhor, do nosso Criador, porque fomos rebeldes, porque caímos em tentação, porque desejamos coisas más, porque queremos coisas pecaminosas que o Senhor não se agrada. E quando nossos pensamentos estão diante do Senhor, nós cremos e entendemos que todas as coisas são para o nosso bem. Independente do que esteja acontecendo com você, independente das traições, das humilhações, da rejeição, o Senhor está conosco. O Senhor, Ele quer medir as nossas vidas e quando Ele mede, Ele sabe exatamente onde pode nos colocar. E muitas vezes nós não compreendemos aonde nós queremos chegar, porque muitas vezes não é a hora. E se nós formos, nós podemos cair e tropeçar, se machucar. Nós precisamos da permissão do Senhor. Nós precisamos ser libertos pelo Senhor, mas nós precisamos esperar em Deus. E quando nós entendemos essa espera, nós entendemos que o Senhor está medindo a nossa capacidade. Que o Senhor está medindo as nossas vidas porque o Senhor não quer nos perder. Porque talvez se Ezequiel fosse mais para longe, talvez ele se afundasse. Então o que o Senhor quer falar conosco hoje é que calma. O Senhor está medindo a sua capacidade hoje. E tudo que você tem representa o resultado da sua capacidade hoje. Não que amanhã você não possa ter mais, mas hoje a sua capacidade muitas vezes te limita até a esse ponto. Porque sim, nós desejamos as bênçãos do Senhor. Nós desejamos mergulhar mais fundo no conhecimento, nós desejamos mergulhar mais fundo na presença do Senhor. Mas muitas vezes nós não estamos preparados, porque Deus é santo. E quando Deus é santo, se nós quisermos nos aproximar dessa santidade, nós podemos morrer. Moisés tentou ver a Deus.
E ele pôde ver a Deus somente de costas, porque a santidade do Senhor, ela é absoluta, ela é grandiosa. Moisés, sendo um sacerdote escolhido de Deus para guiar o povo, muitas vezes ele era colérico, irado, e não pôde ver a presença de Deus por causa da santidade do Senhor. Então, quando nós sofremos, nós precisamos nos colocar perante o Senhor e pedir para Ele nos dar a capacidade suficiente que nós precisamos para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Porque muitos são os nossos sonhos, mas muitas vezes nós nos frustramos porque os nossos sonhos grandiosos nos levam ao poço, assim como José. Muitas vezes os nossos sonhos grandiosos nos levam a perdas, a sofrimentos, a dores, porque é do outro lado que o Senhor quer nos levar. O Senhor, ele quer nos capacitar, o Senhor, ele quer nos moldar, o Senhor, ele quer nos envolver, porque as instruções da palavra fazem com que nós entendamos que o Senhor, ele é criador de todas as coisas. E quando nós lemos os versículos que dizem sobre a árvore, que rios fluirão, é porque mesmo que você não esteja enxergando, você está fazendo o papel que Deus preparou para você. Aquilo que o seu coração tem a liberdade de escolher, porque nós somos seres capazes de fazermos as nossas próprias escolhas. Deus, ele nos deu essa capacidade de fazermos as nossas escolhas, e porque o resultado está ruim é porque nós fazemos escolhas más. Quando nós escolhemos mal, os nossos resultados são dolorosos, são difíceis. Porque o que nós precisamos é reconhecer que nós não sabemos escolher. É reconhecer que muitas vezes nós vamos por caminhos tortuosos, caminhos que nos desgastam, caminhos que nos mantêm aprisionados. E quando o Senhor fala de novo céu, nova terra, é porque toda a terra haverá perfeição, haverá santificação, glorificação do nosso Deus. Nós somos melhores e maiores do que ninguém. O que nos diferencia é essa busca constante pela presença do Senhor. O que nos diferencia é que o nosso coração queima em busca de respostas do Senhor. O que nos impulsiona é não aceitar viver da maneira que vivemos. É não aceitar a injustiça. É não aceitar a derrota. Porque nós queremos vencer em Cristo. Nós queremos viver a palavra. Nós queremos conhecer o nosso Deus. Nós queremos adorar ao nosso Deus. E por isso eu te convido hoje a ser instrumento do Senhor, compartilhando a palavra, entrando em oração, em louvor, em gratidão ao nosso Deus, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia poderosamente. Que a presença do Espírito Santo se faça presente hoje na sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.